É por isso que a gente vem à igreja, amém? Que a gente quer sentir e a gente quer sair diferente do que a gente entrou. E a gente quer um mover. Porque o dia que a gente achar que a gente vai para a igreja e não acontece nada, a gente está com problema, não é? Irmãos, essa semana eu senti um forte desejo no meu coração de falar sobre o medo. E eu confesso para os irmãos que Deus tem me desafiado em alguns momentos de trazer algumas mensagens que eu preciso vencer aquilo que eu estou pregando. Você sabe que na quarta-feira de oração agora eu falei sobre dormir, sobre descansar em Deus. E eu falei, Deus, como que eu vou mandar o povo dormir se eu não estou dormindo? Se eu muitas vezes tenho essa preocupação, essa dificuldade de não dormir. Mas é o melhor lugar para você contar as suas fragilidades e a melhor pessoa é o próprio Deus. A gente não está querendo mostrar aqui que a gente é super-homem, todo mundo aqui precisa de oração, amém? Só que eu vou contar um segredo para vocês. Depois que eu preguei sobre você dormir e descansar em Deus, eu estou dormindo. Eu me lembro que na pandemia, Deus disse para mim, fale sobre a ansiedade. Ah, não. Eu era uma pessoa que não podia abrir o celular. Porque eu falava, Deus, em nome de Jesus, ninguém vai morrer desse grupo. Era um grupo de oração, aliás, existe esse grupo até hoje. Com 126 mulheres de vários estados e até fora do Brasil. Muita gente morreu. Eu abria aquele celular. Deus, em nome de Jesus, a hora que eu abria. Irmãos, ora pela família tal. E muita gente. Então já começou a me causar uma ansiedade. E Deus me disse, pregue sobre a ansiedade. Eu, vivendo essa crise de ansiedade. Sem dormir também. Como que eu vou pregar? E preguei para uma igreja vazia. Lembra que não podia abrir a igreja? Depois que eu preguei sobre a ansiedade, Deus transformou a minha vida. Quero te dizer algo muito importante. Muitas vezes a gente precisa de uma cura. E Deus vai nos usar quando nós orarmos por outros. Deus vai nos curar quando nós deixarmos o Senhor agir através de nós, ainda que a gente não foi curado. É um passo tremendo de fé. Você falar, eu não fui ainda, mas eu espero em Deus. Quem acredita nisso, diz amém. 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 Quem acredita que o Senhor vai falar com você nessa noite, diz amém. Amém. Senhor, muito obrigado. Fale conosco mais uma vez. É muito importante para nós que nós saiamos aqui com a certeza de que o Senhor está conosco. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós adoramos, é por isso que nós te buscamos, ó Deus, porque nós te amamos. E nós queremos um pouco mais do seu agir sobre as nossas vidas. Entre nós, através de nós, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos começar o nosso culto, então. Eu quero contar uma história para você. Pode colocar no telão. Eu vou contar a história de uma menina. A menina que venceu o medo. Se puder apagar aqui para ficar melhor. Ó. Essa é a história de uma menina que tinha medo para dormir. Essa menina, ela... Todas as noites, às 3 horas da madrugada, ela acordava com muito medo, porque dentro da casa dessa menina tinha manifestação de demônio dentro daquela casa com frequência. E essa menina não conseguia dormir. E ela tinha muito medo. Pensa numa pessoa escrava do medo, era essa menina. Esse é um livro infantil que eu escrevi, que vai ser lançado no nome de Jesus pela fé, antes do meu aniversário, que eu pedi de presente para Deus. E o Senhor me inspirou para escrever essa história. E muitas pessoas já me disseram, por que você não escreve para os adultos também? Eu tenho esse medo. Pode passar. Certa noite, enquanto a Flor... Eu precisava dar um nome para a menina, gente. Certa vez, quando a Flor estava dormindo, ela sempre acordava nas madrugadas com muito medo. E algo acontecia no meio dos brinquedos dela. Pode passar. Olha lá, ela viu algo. Olha lá o medo. Eu fiz o medo como sendo uma figura, aquela figura azul de um olho só. Esse é o medo. E quanto mais essa menina tem medo, mais o medo cresce. E isso acontece nas nossas vidas. Quanto mais a gente potencializa aquilo, mais ele cresce. E o inimigo está muito feliz enquanto a gente está deixando ele crescer nas nossas vidas. Pode passar. E olha só, quando ela chama a mãe dela para ir ver o que estava acontecendo, a mãe dela não viu. Sabe por que muitas vezes não vê? Porque às vezes é adulto. Os medos, gente, eles fazem parte das nossas vidas enquanto a gente viver. Eu não gosto daquelas pregações que diz assim, ó, quem tem medo não tem fé. Não é verdade, gente. Vou te contar uma história, antes de terminar essa história. A Rafaela foi tirar carta e eu tinha muito medo dela não passar nos exames da carta, para tirar a carta, para ser motorista. E eu orava, Deus,
Cuida da minha filha, Senhor, em nome de Jesus, que ela fique tranquila, que ela sinta a sua paz. E ela lá, fazendo aula. Quando chegou o dia da prova, passou. Celebramos, ficamos felizes. No outro dia, o meu medo foi embora. Foi ou não foi? Foi embora, passou. Sempre orando. No outro dia, onde você vai? Mãe, vou pegar o carro, que eu vou no shopping. Ah lá. Falei, orei para minha filha passar no exame. Agora estou com medo que a minha filha vai de carro para o shopping. Isso chama-se mãe. Falei, oh Deus, cuida da minha filha, que eu sei que ela sabe dirigir, mas tem gente que não sabe, que está na rua. Eu não sei onde ela vai estacionar esse carro. Mãe sendo mãe, né? E aí, olha a importância da multidão dos conselhos. Cheguei na irmã Zeli. Irmã Zeli, faz assim, irmã Zeli. Ei, a gente tem muita irmã aí abençoada, hein? Irmã Zeli, levanta a mão aí, mãe. Muitas mulheres de oração. Cadê a irmã Cristina? Ei, mas essa mulher é crente, hein? Você está precisando de uma palavra, às vezes você vai levar uma dura, mas vai ser de Deus. E olha, eu me lembro que eu conversei com a irmã Zeli. Ela falou, irmã, eu também tinha esse medo. Eu falei, não estou sozinha. Ela falou, não. Sabe o que eu fazia? Faz que talvez dê certo com você. Todas as vezes que a Rafaela sair dirigindo o carro, você louva ao Senhor. Senhor, muito obrigada, porque a minha filha está dando tudo certo com ela. E quando ela chegar na garagem da sua casa, você diga, glória a Deus, deu tudo certo. Comecei a fazer isso em pensamento. De repente, o medo foi embora. Graças a Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Quando eu era pequena, eu tinha alguns medos. Hoje a gente tem alguns. Amanhã a gente vai ter outro. Deus não se ofende porque você tem medo. Não é pecado ter medo. Deus sabia que a gente ia ter medo, gente. Por isso que ele escreveu várias vezes, não temas, não temas, não temas. Você sabia que tem um não temas para cada dia do ano? Porque nós iríamos precisar de todos eles. Aliás, tem um a mais para o ano bissexto, né? Tem um a mais. Olha que Deus rápido. Por quê? Ele sabia que a gente ia precisar. Mas eu não preciso continuar com o medo. Quem não tem medo de um diagnóstico? Quem não tem medo de um resultado? Quem não tem medo de ser mandado embora? Gente, é normal, nós somos gente. Eu só não preciso continuar com esse medo, amém? E essa menina chama a mãe dela para ver o medo, para ver o bichinho que chamava-se medo. E ele não estava lá. Pode continuar. Olha lá o medo. Pegou o lugar da flor, da menina. Está na cama dela. Olha lá o medo onde ele está agora. No banheiro. Pegando o lugar dela. Ela já não tomava mais banho sozinha. Porque na mente dela o medo estava em todos os lugares. Pode mudar. Lembra que nós começamos mostrando uma menininha na grama? Não sei se mostrou essa foto. Olha lá onde o medo está. Lá no jardim que a flor brincava. Olha onde ele está aqui, uma caneta na orelha, na escola. O medo vai crescendo de uma forma que em todos os lugares essa menina tinha medo. Pode continuar. Até que um dia a Flor contou para os seus amigos, esse é o meu sobrinho, o Theo. Eu estou falando a minha história para você. Esse é o meu sobrinho, claro que eu precisava de alguns personagens fictícios, porque tudo depende de autorização, enfim, precisava ter um enredo, né? E esse menino pergunta para mim, por que você não conta para Deus os seus medos? Pode passar. Aí a Vitória, aquela de cabelo enroladinho é a Vitória. Eu falei, eu não vou contar para Deus os meus medos, porque eu tenho medo do medo escutar. E aí a Vitória me dá a seguinte dica. Por que você não ora em pensamento? Pode passar. E eu disse, será que funciona? Olha lá, Rafaela. Aí a Rafaela diz para mim assim, funciona, eu já orei em pensamento e funcionou. Pode passar. Agora, resumindo, porque tem muita página, essa parte é a parte final, como funcionou. Estamos todos na sala de aula, mandando todas as crianças orarem, porque nós descobrimos que a oração funciona. Então, essa é a minha história e eu tenho certeza que tem muita gente que tem medo. Mas eu quero te dizer, você pode também entregar a Deus os teus medos. Pode apagar. Por isso, nós vamos ler hoje. Salmo 56, nós vamos fazer assim, ó. Olha aqui para mim. Nós vamos trabalhar com 2 salmos. Salmo 56, abre desse lado, Salmo 56, pode abrir. Desse lado, Salmo 56. Desse lado vai abrir o Salmo 34. Porque vai ter momento que eu vou falar Salmo 56, 34. Você vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Então aqui fica só o Salmo 34 e desse lado só o Salmo 56. Amém?
Então tá bom. Porque às vezes você vai ficar atrapalhado indo e voltando, gente. Eu não quero te complicar. Mas esses salmos, eles se completam. E é interessante o clamor de Davi. Eu acho muito interessante como as pessoas conseguem explicar a situação emocional que ela está vivendo através de uma canção. Quantas pessoas perderam seus familiares, como aquele cântico famoso do cantor cristão, Tenho Paz. A pessoa estava enlutada e ainda assim ela é inspirada por Deus para escrever um cântico que nós cantamos até hoje. É muito interessante, é só Deus para fazer uma coisa dessa, né, gente? Então, Salmos 56 e Salmos 34. 2 salmos nós vamos ler. Mas, você não precisa abrir, eu quero ler com vocês 1 Samuel. Opa, subiu aqui. Eu quero ler com vocês Gálatas 4, 7, você não precisa abrir, que diz assim: assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Vou ler de novo. Assim vocês, nós, a família PIB Norte, toda a igreja de Cristo, todo Israel de Deus, não são mais escravos do medo. Não somos. Vocês são filhos. Ó, mudou. De medroso para filho. De escravo para filho. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo que Ele tem para dar para os seus filhos. Gente, a gente sabe que o medo pode paralisar as nossas vidas. Ele tem esse poder para nos paralisar, sim. Paralisou tantos homens da Bíblia. Jonas, que fugiu. Adão e Eva que fugiram. Mas teve aqueles que foram com medo também. Mesmo assim, Moisés. Teve aquele também que duvidou quando estava preso, que foi João Batista. Teve Gideão, é o Senhor mesmo, então faz isso, é o Senhor mesmo. Não, Deus não tem problema em mostrar as fragilidades de ninguém. Que, aliás, é que é para a gente se identificar com as histórias. Amém? Aí a gente pensa, se ele conseguiu, eu consigo também. Se ele se livrou, eu me livro também. O único que veio nesta terra, que pisou nessa terra, que não teve as fraquezas que nós tivemos, porque ele era Deus e homem, foi Jesus. Ele venceu. A Bíblia diz que ele sabe o que é padecer, ele sofreu dores, e muitas. Então, ele sabe o que é padecer, ele é um homem de dores, e ele sabe o que a gente está vivendo. Olha só, em Salmo 55, 4, não precisa abrir. Olha como começa o salmo. Meu coração está acelerado e os pavores da morte me assaltam. Presta atenção. Os pavores da morte me assaltam. Eu tenho certeza que tem gente com medo de morrer aqui nessa noite. Deus falou muito forte ao meu coração sobre o medo. Essa emoção que muitas vezes a pessoa está bem e de repente, meu Deus, e se acontecer comigo? Meu Deus, cadê meus filhos? Meu Deus, e minha casa? Se a gente parar para pensar, cada dia nós precisamos vencer algo. E Davi não foi diferente. Continuando o Salmo 55, 4, ele diz assim, ó: temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Que Deus foi cuidando, tratando. Lembrando que Davi não nasceu segundo o coração de Deus, mas ele se tornou. Você sabe que sentir medo não é o problema. O problema é o que nós fazemos a partir do medo. Muitas pessoas têm medo de estudar por não conseguir acompanhar. Muitas pessoas têm medo de prestar um concurso, têm medo de se casar, têm medo de, enfim, vários medos. Medo de ter filho, vai que o meu filho tem problema, medo de não sei o quê. Gente, cada dia vai vencendo isso. E se a gente levar em consideração a história deste livro infantil, a menina que venceu o medo, se ela venceu, se eu venci, você pode vencer. Para você ter uma noção do medo, eu tinha medo do meu marido ser pastor. Resolveu o meu medo? Não, ele está aqui, pastor. E aí eu me tornei o quê? Deus faz o que Ele quer, gente. Se a gente não consegue dominar o medo, eu posso correr a Deus. Deus, me ajude a controlar esse medo. Porque quando Davi olhava para Golias, se ele olhasse para o tamanho do gigante, ele não ia. Mas ele fala, quem é esse incircunciso? Quem é este homem?
que vem afrontar o Deus vivo? O próprio irmão de Davi. Não, você vai, menino, olha teu tamanho, você nem sabe. Você vai lá cuidar das ovelhas. Quem te chamou aqui, gente? Estou parafraseando, claro. E muitas vezes, a gente permite que o medo tome conta. Vou fazer uma cirurgia. Meu filho vai fazer um procedimento. Agora, como que eu vou digerir isso? Buscando o Todo-Poderoso. E aí nós aprendemos com o salmista. O que ele fez para que ele passasse desse medo. Então vamos começar. Número 1, Davi mata Golias. Eu quero ler para você o que Charles Swindoll escreveu a respeito disso. O medo é capaz de nos amarrar, imobilizar. Um dia um incircunciso filisteu, Golias, se levanta contra o Israel de Deus. Bastou um gigante para o povo que tinha promessas de Deus se apavorar e ficar neutralizado até que alguém se levantou. O improvável, o pequeno. Até que Davi se levantou, um homem de Deus que não deixou que o medo dominasse o seu coração, mas antes partiu para cima do gigante. Neste período, ele não teve medo. A nossa vida é assim, gente. Uma vez falaram que a nossa vida era uma montanha-russa. Um dia a gente está bem, um dia a gente está em cima, um dia a gente vai, um dia a gente não... Não é, gente? A gente precisa aprender sempre controlar isso. O dia que você não está bem, liga para alguém. Me ajuda. Ore por mim, não estou bem hoje. Olha que atitude bonita. Eu não posso escolher como você sofre, claro. Mas eu posso escolher como você acabar com o seu sofrimento. Digo para você, busque a Deus. Um dia eu passei por isso, que a Bíblia diz que na mesma consolação que somos consolados por Deus, nós consolaremos. E aí, o Senhor sempre vai dar uma resposta para que a gente melhore, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, no nome de Jesus. 2, Davi começa a tocar a harpa para Saul. Primeiro ele mata Golias, eu estou resumindo, viu gente? Segundo, começa a tocar a harpa para Saul, o primeiro rei de Israel. Segundo, Davi se torna o chefe do exército de Saul. Quarto, Saul começa a sentir inveja de Davi. Gente, se tem alguém aqui que sente inveja de alguém, você não precisa contar para ninguém, mas conta para Deus. Não foi bom o que aconteceu com Saul, quando ele começou a sentir inveja de Davi. Você vai ver o que aconteceu. E ele começou a sentir inveja por conta de uma música. Olha só, está lá em 1 Samuel 18:5. Se você quiser abrir, guarda aí teu salmo. Aqui o 56, aqui 34. Guarda ele se você quiser abrir, senão não precisa. 1 Samuel 18, de 5 em diante, diz assim. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Presta atenção. E isto agradou todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, depois de Davi ter matado um filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel e ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. 7. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Mas também, gente, a música não ajudou muito, não. As mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Imediatamente, gente, Saul ficou irritado. Isso está no versículo 8. Com esse refrão, e aborrecido, disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? E ele ia assumir o reino mesmo. O que mais falta para este homem senão o reino? Daí em diante, Saul, presta atenção no versículo 9. Daí em diante, Saul olhava para Davi com inveja. Eu não ia colocar o próximo versículo, mas eu coloquei para te dizer isso nessa noite. No versículo 10 de 1 Samuel 8, ou 1 Samuel 18, 10, diz assim. No dia seguinte, depois da inveja de Saul, no dia seguinte, um espírito maligno, mandado pelo próprio Deus, apoderou-se de Saul. A inveja não é bênção para você, não é bênção para mim, não é bênção para você que nos assiste. Se tem sentido uma pontinha, como que é a inveja? Acho, Margarete, sou crente, é assim, ó, quer ver? Vou te falar.
Nossa, está crescendo rápido, hein? O que está fazendo? Coisa boa não deve ser. Ah lá, começou já um julgamento. Olha lá, só porque está acontecendo isso, a pessoa já está se achando no direito. Olha o pensamento. Inveja. Olha o pensamento. Por que essa pessoa e não eu? Estou na igreja há mais tempo. Inveja. Eu estou diagnosticando para você, tentando te mostrar se existe algum pensamento desse na tua mente. Se existir, você diga para Deus, no nome de Jesus, Senhor, não quero pensar assim. Ou, muitas vezes, fulano se acha mesmo. Nem olha para a gente. Por que você não fala oi, gente? Quem aqui não recebeu um oi de alguém? Levanta a mão, hoje à noite. Quem não te cumprimentou? Se não te cumprimentou alguém, quero te dizer em nome de Jesus, se levante no final do culto e vai cumprimentar a pessoa. Amém? Amém. Vamos continuar então. E aí, é neste momento que Davi começa a escrever o Salmo 56, que é este lado que está com o Salmo 56. Número 5. Logo depois de sair de Nobe, com o pão da mesa do Senhor e a espada de quem? De Golias. Davi, gente, mas também a gente toma umas atitudes. Eu gosto das histórias da Bíblia porque ela me lembra muito eu. O cara matou Golias, catou a espada dele e foge para a cidade do homem. Só podia dar rolo. E aí, nesse número 5 que eu separei aqui, olha só. Depois de sair de Nobe com o pão da mesa do Senhor, ou seja, catou todos os pães ali que eram consagrados, que estavam ali no altar, para levar para os outros, inclusive para ele, era muito pão, gente. Por quê? Já ia sair correndo. E a espada de Golias, ele foge para fora das fronteiras de Israel e vai se esconder na cidade de Gat. Estamos falando de um homem que estava corajoso. Agora, já não está mais. Um ser humano nós estamos falando. O pior lugar para este homem se esconder era na cidade daquele filisteu, gente. A quem ele matara? O gigante Golias. Assim que Davi entra no território filisteu, é preso e levado na presença do rei. Agora vamos para o Salmo 56. Foi nesse período que Davi escreve o Salmo 56. Tanto que se você ler o título lá, está lá, Salmo de quando Davi foge do rei. Olha só, Salmo 56, 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. 2, os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. 3, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Ele estava com medo, gente. Ele fugiu. Ele foge. No Salmo 34, esse lado, Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Estava cantando, estava orando, fazendo que aquela historinha que nós vimos no início do culto. A menina que venceu o medo. Nós aprendemos muito com esses 2 salmos. Eu quero ler agora, você não precisa abrir, para a gente continuar a história de Davi. Em 1 Samuel 21, 10, diz assim: naquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foge de Saul. E ele foi procurar Aquis, rei de Gat. 11, porém os servos de Aquis lhe disseram, olha o que esses servos do rei disseram para um para o outro. Este não é o Davi? O rei da terra? Não é a respeito deles que se cantavam as danças dizendo, gente, de novo vamos falar da música. Eu acho que esse Saul tinha até uma razão de ficar nervoso. Não é esse aí que as mulheres estavam cantando dizendo, Saul matou milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. 12, Davi guardou essas palavras no seu coração e teve muito medo de Aquis, o rei de Gat. Você pode imaginar a cena, gente. Ele entrando na cidade, o rei manda prender, vai falar com o rei manda prender. Os guardas, os súditos, isso aí não é o rei da cidade, gente.
Não foi ele que as mulheres estavam cantando? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E cantam de novo a música. E lembra o refrão. Foi nesta hora que ele sentiu muito medo. Como que Davi lidou com o medo? Olha só. Salmo 56. Nós vamos ler agora o versículo 8. Como que Davi lida com o medo? Aprende isso, gente. Nós vamos aplicar na nossa vida. Nós vamos pôr em prática a partir de amanhã. Quando a gente pôr o pé para fora dessa igreja, é o que nós vamos fazer. Deus, o Senhor fez isso com Davi. O Senhor fez isso com a Margarete. O Senhor fez isso com tanta gente da Bíblia. O Senhor vai fazer comigo também. Eu não quero ser escravo do medo. E aí Davi, no Salmo 56, no versículo 8, ele diz assim, ó, registra tu mesmo o meu lamento. Ó, está se lamentando, está se queixando. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no seu livro? Olha o que ele fala para Deus numa música. Recolhe aí, Senhor. O meu lamento, o Senhor está vendo. Registra aí. Recolhe todas as minhas lágrimas. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Você não imagina o quão poderoso é chorar aos pés do Senhor. E é o que Davi está fazendo no Salmo 56. Ele está chorando aos pés do Senhor. Registra aí, Deus. Olha aí o que está acontecendo comigo. Pega todas as minhas orações. Eu estava vendo o livro de Lamentações. Existe um trecho que, por isso que as pessoas levantam as mãos, né? Elas querem fazer parte do culto que está acontecendo e não simplesmente um ouvinte. É como se a gente pegasse as nossas orações, colocasse nas nossas mãos e levasse para Deus. Pega aí, Deus, recolhe. Está entendendo? Quando você está num culto e você levanta as suas mãos, você está fazendo parte do culto. Não tenha vergonha. Se solte, no nome de Jesus. E aí, foi isso que o Senhor mostrou para Davi. Olha só, presta atenção. Esses são os sentimentos de Davi, não são? Nos Salmos? São. Mas são os sentimentos que o próprio Deus colocou na mente de Davi para que ele escrevesse, para que a gente aprendesse. Tem a emoção de Davi, mas tem a inspiração do próprio Deus. Eu imagino Deus falando assim, ó, escreve isso aí, menino, porque eles vão precisar... Mais de 1000 anos depois, eles vão precisar saber, quando eles tiverem medo, o que você fez e deu certo. O que eles vão fazer comigo também. E eu também irei atendê-los. E é interessante que, quando a gente continua, Deus vai ensinando ele. E ele vai falando com as suas lágrimas, mas cuidadosamente ele vai... Segundo o que a gente lê, ele vai colecionando no seu odre e marcando no livro eterno das suas memórias tudo que a gente está chorando, tudo que a gente está vivendo. E Deus as coleciona, são preciosas para Deus. O derramar da nossa alma diante de Deus é muito precioso. Por isso que eu falo, coloque-se de joelho, pode chorar se você quiser chorar. Deus recolhe todo o seu clamor, Ele coleciona. Ele não se ofende com isso, muito pelo contrário. Pode chorar, gente. Nós tivemos uma vigília na sexta-feira, agora foi uma bênção. Fizemos uma roda gigante, que não cabia quase aqui na igreja a roda. Ficou bem grandona assim, glória a Deus por isso. E eu falava para as pessoas, pode chorar, gente, pode orar. Você quer orar de joelho, ajoelha. Você quer chorar, chora. Você quer levantar suas mãos, levanta. Aqui é o lugar, é a igreja. Estamos na casa do nosso Pai, pode fazer. Não fica com vergonha. E aí nós vemos aqui que um clamor, um derramar, Deus coleciona isso. No Salmo 34, no versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. A gente se lembra do choro do rei Ezequias. Quando o profeta disse, arruma tua casa aí, acabou para você. Você vai morrer. Este homem vira para a parede. Ele é um rei, gente. Ele vira para a parede e ele chora. Existe um estudo que fala que ele chora copiosamente, sem parar, sem parar. Olha, gente, é interessante a gente ver isso na Bíblia, porque a gente sabe que vai para Nova Jerusalém. Sabe ou não sabe? Mas quando alguém fala, você está lascado, o teu diagnóstico deu isso, você chora também. Claro, somos gente. A gente pensa nos nossos filhos. A gente pensa no nosso marido. Já estive na UTI, já estive preocupada. E o enfermeiro falou assim para
coordenadora da UTI, ela vai morrer. E eu ouvindo isso. Ela vai morrer. E a chefe, a enfermeira-chefe, diz assim, vamos fazer de tudo para que não morra. Estava falando de mim. Eu falei, Deus, eu estou ruim mesmo. Eu estou ruim desse tanto. E a gente passa por situações que a gente não estava contando com elas. Eu não estava contando que eu ia ficar doente. Ninguém conta com isso, gente. Não estão nos nossos planos. Olha, daqui 2 anos vou ter uma diabetes. Daqui 3 anos vai me dar um febrão que vou parar. Ninguém conta com isso. Quando você faz os seus planejamentos do ano todo, você não encaixa uma enfermidade. De jeito nenhum. Ninguém encaixa um pneu furado. Ah, vão bater no meu carro tal dia, eu preciso juntar. Ninguém faz isso. Mas pode acontecer coisas que a gente não está contando. E é neste momento, um dos momentos que a gente mais precisa, que Deus está lá para nos ajudar. Quando nós vemos Maria chorando a morte de Lázaro, quando nós vemos aquela mulher pecadora, arrependida, lavando aos pés de Jesus, chorando lá na casa de Simão, como Jesus mudou a situação dessas pessoas. Agora olha, outra coisa que Davi fez que mudou o medo dele, ele levanta um clamor. No Salmo 56, no versículo 1, nós já lemos e vamos ler de novo, diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Toda vez que o pastor Anderson vai pregar, ele falou que ele escreve assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Não é isso, pastor? Senhor, tem misericórdia. E ele começa as orações, ele sempre coloca essa frase, tem misericórdia, Senhor. E ele continua, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Ele está levantando um clamor. E no Salmo 34, no versículo 4 diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito, no versículo 6. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Ele está falando dele mesmo. Olha só, eu quero te dar um exemplo. Quando as minhas filhas eram pequenas, que elas tinham medo, mais a Rafaela do que a Vitória. A Rafaela falava assim, mãe, estou vendo uma borboleta no meu quarto. Não tem borboleta nenhuma lá, vai dormir. Ela deitava. Daqui a pouco eu vejo só uns pezinhos de novo. Mãe, tem uma borboleta no meu quarto. Não tem, Rafaela, uma borboleta lá. Aí ela ia de novo para lá. Daqui a pouco, gente, aí o nosso coração já está quebrantado. Mãe, tem... Vem cá, Rafaela, dormir com a gente. E ela dormia no nosso meio. Quentinha ali. Quando você busca o Senhor, eu tenho certeza que Ele tem prazer de dizer para você, vem cá no meu braço. Vem ficar no meu quentinho aqui. Deus não rejeita as suas orações, o nosso clamor. Ele não rejeita. Se nós acabamos de ler lá no primeiro versículo que nós lemos no culto hoje, que não somos mais escravos do medo, mas somos filhos, como um filho você pode pedir um colo para Deus. E eu tenho certeza que Ele não vai negar. E aí, continuando a nossa história, Deus dá uma estratégia para Davi, para acabar. Estava com medo, gente. Ele estava com medo ainda. Presta atenção na estratégia que Deus dá para Davi. Uma coisa de louco mesmo. E eu tenho certeza que Deus vai dar uma estratégia para você essa semana, se você está com medo de alguma coisa. Não necessariamente essa estratégia, porque aqui era uma situação diferente. Em 1 Samuel 21 diz assim, olha a estratégia que Deus deu para Davi. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Gente, que cena que foi essa? Deus deu uma estratégia para o servo dele, um homem de Deus, que estava lá atrás, fazendo tantas coisas, matando Golias, sendo forte, de repente está lá, morrendo de medo. Deus traz uma estratégia. Fingir-se de louco. Deus dá estratégias para nós que aos olhos humanos é coisa de louco. Você vai fazer isso? Você tá doido, rapaz? Que coisa que é essa que você vai fazer?
Deus fala, as pessoas falam. Mas quem deu a estratégia? É o próprio Deus. Ele vai nos livrar dos nossos medos. Com as estratégias que ele deu para Davi, ele nunca deixou Davi na mão. Ele não vai nos deixar. E aí, nós precisamos confiar mais em Deus do que nos nossos medos. Também precisamos confiar em Deus de que, se Deus deu estratégias para Davi e funcionou, Ele vai dar estratégia para nós. Se Deus removeu os exércitos do céu para que os filisteus não percebessem o que estava acontecendo, Deus vai dar ordem aos anjos do céu para que ninguém venha contra nós e vença as nossas guerras. Olha o que diz no Salmo 34, desse lado agora. Salmo 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Deus deu ordem aos anjos, gente. Vai lá cuidar dele. Ele está precisando. Ele está com medo agora. Eu vou dar vitória para Davi. Ele poderia falar assim: larga a mão de ser mole, rapaz. Eu vou te dar a vitória. Mas ele falou: não, calma. Agora ele está com medo. Vai lá, tá o anjo. Vai lá ajudar ele. Vai lá ajudar ele. Ele ignorou o medo de Davi? De jeito nenhum. Deus não ignora as suas orações de forma alguma. E não ignorou de Davi. Versículo 8 do Salmo 34. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Salmo 56, 3 diz assim: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Versículo 9: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Versículo 10, em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo 2 vezes. Versículo 11, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o simples humano? Está vendo? Um é o mortal, o outro é o humano. Como lidar com medo? Reafirmando a sua fé em Deus. E lendo para você a própria palavra. Olha que interessante, gente. A nossa fé vai sendo aumentada. Certa vez eu respondi uma pergunta de uma mulher, ela falou: nossa, você tem fé? Eu falei: tenho. Numa pregação lá no Mato Grosso, em Amambai. Como é que você faz para ter a fé? Eu falei: como que a Bíblia fala. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Não é qualquer coisa que eu ouço que vai aumentar a minha fé. O que eu posso fazer, então? Ler a palavra de Deus. Como aqui ele começa a falar da palavra, a tua palavra. Pode ser também, aqui nós sabemos que existia já a palavra, parte dela. Pode ser a palavra da boca de Deus também, que também a palavra é da boca de Deus, inspiração. Não importa, contanto que seja a palavra. Leia a palavra. Esses dias eu estava conversando com a Patrícia, a gente pega a Bíblia, ela pega a Bíblia também e a gente ora. Porque os filhos, Senhor, a tua palavra diz que os filhos podem descansar em ti. Eu descansarei em ti, Senhor. Vai lendo para você. Vai lendo para você, vai tomando posse para você da palavra. É para você, essa promessa é para você, foi escrito para você, no nome de Jesus. Olha só, o louvor alegre pelo livramento. Salmos 34, de novo, versículo 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. 2, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o santo nome. Salmo 56, versículo 12. Os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, trarei as ofertas de ações de graça, pois da morte me livraste. A minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença, na luz da vida. O outro sentimento que Davi teve foi o louvor alegre. Agora Davi se alegra e transforma tudo em louvor.
ele se ajoelha diante. Existem estudos que dizem que esse salmo, principalmente o 34, ele escreveu enquanto estava de joelhos. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está continuamente nos meus lábios. Eu estou repetindo várias vezes. Eu coloquei propositalmente aqui na minha mensagem, para que você lembre-se. O Salmo 56, o Salmo 34 vai me ajudar essa semana, que eu preciso vencer muitas coisas que me trazem medo. Você sabe que bendirei, em hebraico, dá a ideia de que, dá a ideia de que ele se curvou de joelhos. Por isso que nós estamos vendo lá no Salmo 34, bendirei ao Senhor. Quando ele escreve isso, em hebraico, dá a ideia que ele se curvou diante do Deus da sua salvação. Assim, Davi conseguiu ser liberto do rei Aquis de Gate. Ele fugiu e se escondeu na caverna de Adulão. E muito provavelmente escreveu o Salmo 34 dentro da caverna. Já parou para pensar nisso? Um homem escrevendo uma música, escondido, com medo. De repente está com medo, de repente ele está exaltando a Deus, aí se ajoelha. E vocês vão ver o que vai acontecer. São as nossas experiências com o Senhor que nos permitem entender quem Ele é e adorá-lo em uma intensidade de alma diferente. Se a gente observar os salmos, a gente vai vendo as emoções de Davi. Este Salmo 34, por exemplo, sendo mudado, sendo transformado, com medo, de repente ele se ajoelha, de repente ele exalta, de repente ele faz votos. No Salmo 34, eu vou ler de novo. 1, bendirei o Senhor em todo o tempo. Você sabe que esse todo o tempo a gente pode traduzir como as estações do ano, os anos, as décadas. Ou seja, bendirei ao Senhor sempre. E é o que o salmista está dizendo nesta noite. Qualquer circunstância da sua vida, boa ou má, adore ao Senhor. Em Jeremias 29, 11, 12, diz assim: porque eu bem conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. E não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Essa palavra está em Jeremias. Nós vamos ler agora em primeira pessoa. Eu vou ler e você vai repetir, amém? O Senhor tem bons planos para mim. Planos de não me causar dano. Planos que vão me dar esperança de um futuro. Mas então, eu clamarei ao Senhor, também orarei ao Senhor, e eu tenho certeza que Ele me ouvirá. Já estou chegando no final. No Salmo 34, no versículo 2, diz assim: minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Por que ele está falando isso, gente? Quero te dizer uma coisa. Tem muita gente em volta da gente, esperando para ver o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer, no meio de uma tribulação, para ela fazer também. Não foi diferente com o salmista. Um monte de gente foi com o salmista. Lembra que eu falei que ele pegou muito pão? Ele pegou, tinha bastante gente. E aí ele disse, no versículo 2, a minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Davi estava na caverna de Adulão, e ele se encontra com os aflitos da terra. Em 1 Samuel 22, 2 diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens. Gente, eu vou te falar qual é a classe de gente que se juntou a Davi naquela caverna. Tudo gente precisando de uma palavra, de um refrigério. Não era pouca gente, não. Olha só. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Oprimido, né? Nossa, estou apertado. Nossa, estou com uma opressão. Nossa, está difícil as coisas para mim. Todo homem endividado. Tem alguém endividado aqui? Eu não sei, gente. Mas se você está endividado, eu converso com você também. Todos
Todos os amargurados de espírito estavam lá na caverna, vendo Davi de joelhos, na caverna de Adulão, ele escrevendo um salmo. Esses homens com um monte de problema. E ele se fez chefe deles. Quem se fez chefe deles? Davi. Gente, o negócio é o seguinte. Pôs ordem na bagunça. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Quero te dizer uma coisa, só os homens eram contados. Então tinha jovem, criança, mulher, tinha uma multidão de gente. Todo olhando para Davi. Talvez o Senhor está permitindo esse problema na sua vida hoje. Muita gente ao seu redor está esperando para ver o que você vai fazer diante do seu problema. Para ela fazer também. E vão te colocar por chefe. O que você fizer, o que você está fazendo, eu vou fazer também. O homem passando por um problema, se ajoelha numa caverna, escreve um salmo, começa a cantar uma música, começa a se alegrar, levantar clamor, e um monte de gente assistindo. Quando nós damos testemunho do que Deus tem feito na nossa vida, em nosso favor, e adoramos a Deus, mas também nós estamos plantando semente no coração das pessoas que também precisam. E esse testemunho de Davi fez com que mais de 400 pessoas que não tinham esperança, endividado, apertado, com o coração aflito, e fez com que eles passassem a confiar de uma maneira sobrenatural na intervenção de Deus naquele dia, não somente na vida de Davi ou da nação, mas em suas próprias vidas. Parou para pensar? Olha o propósito aí de Davi passar por tudo isso. E ele fez papel de louco, hein? Olha só. Está lá na caverna. E um bando de gente assistindo. O nosso testemunho é uma arma poderosa diante das mãos de Deus, para que outros sejam alcançados. E aí, ele convida outros para louvarem a Deus com ele, gente. No Salmo 34:3, olha aí comigo. Louvem comigo, ele diz para as pessoas. Gente, é fantástica essa história. Olha no Salmo 34:3, ele diz, louvem comigo, ou seja, cantem comigo, eu fiz uma canção, não vou cantar sozinho, mais de 400 vão cantar comigo, que estão passando por problema, mas estão vendo um homem se levantando. Louvem comigo a grandeza do Senhor. Poderia falar para Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor falou que eu ia ser rei, eu estou aqui sozinho nessa caverna de Adulão, sofrendo, morrendo de medo. Se levantou adorando a Deus. Muitos assistindo este homem. Que posicionamento que é esse? É o nosso posicionamento nessa semana. E nós teremos uma semana de boas notícias. É difícil falar para a gente mudar o posicionamento. É difícil, gente, porque sozinha a gente não... Às vezes a gente está passando por uma situação, sempre tem uma pessoa do lado. Você não precisa ficar assim, como se a gente escolhesse ficar com medo, né? Não precisa ser ansioso desse jeito, como se eu escolhesse ser ansiosa, gente. O que a pessoa faz? Nós já falamos sobre isso. Você não consegue ir na loja de Deus. Lembra que eu fiz uma loja? Você não consegue ir clamar a Deus. Eu vou orar por você. Eu vou com você. Eu sei que você está com medo. E se você tem que ter uma empatia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Talvez eu também tivesse esse medo que você está tendo. O que a pessoa neste momento precisa é de um abraço, de um ombro e não de alguém para falar, se fosse eu não estava desse jeito não. Olha que moleza, gente, para de escolher ou então de mandar as pessoas sofrerem do jeito que você acha que deve. Cada um sofre do seu jeito. O que eu tenho que fazer? Ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa. Davi, olha só. Davi cantou 2 louvores a Deus, os Salmos 56 e 34, e fez votos. Gente, no Salmo 56, 12, desse lado, os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, trarei as ofertas de ações de graça, algo significativo que ele decidiu pactuar com o Senhor, com a sua entrega pessoal, todo mundo assistindo. E eu quero te dizer, não somos mais escravos do medo. Não somos. Eu também venço meus medos. Deus tanto sabia que nós teríamos medo. Nós começamos o culto falando disso. Que escreveu várias vezes, não temas, não temas, eu sou contigo, não tema.
Não tema, eu sou com você, não tema. Isso não ofende a Deus, o seu medo, não ofende. Mas Deus pode estar lá em cima pensando, puxa vida, estou pronto para ajudar ela. Estou pronto para ajudar. Estou esperando ela clamar. Porque existe um versículo que diz assim, se o meu povo, se é uma condição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então, Deus, o Senhor, né? Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, tirarei o seu medo, a sua angústia, as suas fraquezas. Então nós precisamos clamar a Deus. Mas quero te dizer algo, Deus é tão misericordioso. Existem momentos nas nossas vidas que Deus coloca alguém na nossa mente e a gente imediatamente começa a orar por ela. Às vezes a pessoa não teve força para orar, mas o Espírito Santo levantou alguém para orar. Então Deus age. Deus escolheu agir por meio da nossa oração. Poderia agir de outro jeito. E a Bíblia diz que nós não somos mais escravos do medo. Que não sejamos mais escravos desse medo. No nome de Jesus. Feche seus olhos. Peça para Deus hoje, Senhor, a partir de hoje eu não sou mais escravo de medo nenhum. Quando o medo bater a minha porta, eu baterei na sua porta. A sua palavra diz, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Bata na porta do Senhor, Deus, me ajuda, eu estou com medo. Estou com medo dessa intervenção, estou com medo dessa cirurgia. Eu não queria passar por isso, Senhor, mas eu também aprendi nesta noite que o que eu fizer, muitos apertados, endividados, aflitos, estão vendo o meu comportamento para que eles também adorem o Senhor quando eu levantar no meio da minha aflição. E eles, de uma forma sobrenatural, Senhor, vão adorar o Senhor comigo. E multidões saberão quem o Senhor é. Por isso, Senhor, nós declaramos nesta noite que não somos mais escravos do medo, no nome de Jesus. Nós depositamos em suas mãos aquilo que nos paralisa, aquilo que nos impede de nós crescermos, amadurecermos, porque muitas vezes nós damos vazão ao medo, mais do que o nosso Deus, que é gigante, que é grande, que é poderoso, no nome de Jesus. Continue com os seus olhos fechados.